aparecendo só as mensagens. Então, minha amiga, bom dia novamente. Pedi para você dar início com a leitura do nosso pastorino e a nossa prece, por favor. Vamos lá, o pastorino hoje deu a seguinte mensagem: não interrompa a manifestação de carinho a uma pessoa querida, só porque os outros o julgam errado. Consulte sua consciência e não dê ouvidos a vozes da inveja e do ciúme. O carinho é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, que já é dura por si mesma. A vida sem afeição é um inferno, um deserto sem oásis. Conserve seu carinho, dedicando a pessoas a quem você ama. Então, doar, né, independente do que aconteça, né? Quem doa amor recebe muito mais amor, né? É Eu dando que acho, se recebe, lembrando Francisco de Assis. eu acho também que ele está fazendo aí uma ligeira alusão a você não ligar para a maledicência. Porque às vezes você Sim, tem um amigo com quem você tem muito carinho, por exemplo, a minha relação com o Rafael, nós somos extremamente amigos. Mas essa coisa, sempre tem alguém para olhar e ver uma maldade que não existe ali. E realmente sempre vai ter na vida a maledicência, em qualquer aspecto da tua vida. É só você deixar cada um com o seu lixinho emocional. O lixo emocional da não dá atenção. maledicência dos O outros. problema do outro é do outro, não é meu, azar dele. Pode fazer a prece da início, por favor. Tá, então vamos fechar os nossos olhos, agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai amoroso, bondoso, de infinita justiça e amor, né, que nos dá uma oportunidade no dia de hoje de fazermos mais um evangelho, de podermos vivenciar esse presente que Ele nos deu. Agradecemos a Jesus, nosso mestre querido, a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, aos benfeitores espirituais e ao nosso anjo da guarda, que nunca nos desampara. Senhor, muito obrigada por esta oportunidade. Abençoe a cada um que está participando desse evangelho, Senhor. E as meninas que não estão aqui conosco, que elas também sejam amparadas onde quer que elas estejam, recebendo esses eflúvios, esse amor infinito até os seus corações. Senhor Jesus, vamos pedir que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental, Senhor. Vamos pedir a sua permissão para iniciarmos mais um evangelho abençoado. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tá? Pode dar início, minha amiga. Deixa eu pegar aqui os prints que eu fiz. Hoje é Lucas, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Não é Isso, isso? isso. Que tem o título que eu pesquisei, que Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que no sábado segundo o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer aos sábados? E Jesus, respondendo, lhes disse: não lestes o que fez Davi, teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou numa casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aí, hoje, nesse pequeno trecho, eu não achei Emmanuel, mas tem uma relação do Evangelho de Lucas com o Evangelho de Marcos, quando fala nessa parte. E aí até a questão que eu peguei, né, a parte do versículo que eu peguei, não se repete no Evangelho de Lucas, mas eu acho que tem a ver com o estudo, porque vem falando da questão do sábado. É do livro Pão Nosso, né, de Chico Xavier, Psicografia, o Espírito Emmanuel, que o título é Convenções. E aí, como ele sempre lê primeiro o versículo e depois explica, eu vou ler o versículo. Não foi nenhum desses que eu li, mas vem falando do sábado. É o versículo que diz o seguinte: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. O sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano.
há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual, quais certos encarregados dos serviços públicos, que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo, em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispõe todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhe os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere. E aí ele vem falando dessa questão, assim, Emmanuel vem falando da questão do sábado, né? E vem comparando com... vem dizendo, perdão, que se tudo que existe, né, se o planeta Terra existe, é porque Deus nos concedeu, é uma misericórdia que ele nos deu, né? Então ele vem falando que necessita das convenções, mas você não precisa arrumar confusão. E eu até lembro de outros estudos que a gente sempre faz da questão do antissistema, né? Você está preso à matéria, não é isso. Você tem que fazer, as convenções são necessárias em alguns momentos, mas eu gostei bastante quando ele fala que um servidor público não faz nada porque não acha um selo, né? Então ele está dando um exemplo assim bem simples, por conta de um papelzinho lá, a pessoa deixa de executar o serviço que lhe cabe por conta daquele material ali, se ela pode fazer de uma outra forma, né? Então se nós estamos no planeta Terra, se nós vivemos em sociedade, é para um ajudar aos outros, né? No meu evangelho de hoje, vinha falando se era meritório aquela pessoa que só ora, né? Passa a vida inteira orando. E a resposta é que não, porque só orar não resolve, né? Você tem que fazer o bem. Não fazer o bem já é fazer o mal. Então a gente tem que praticar os ensinamentos de Jesus o tempo inteiro, né? E não se abster. A questão não é o dia que você faz. Qualquer momento é o momento de você ajudar, né? Para se alimentar, nós nos alimentamos todos os dias. Então, para ajudar também, a gente pode ajudar todos os dias. Eu vou falar, não, hoje eu não posso ajudar, não, porque é terça-feira. Não é assim, né? Essa Hoje não é meu dia da caridade, meu dia da caridade é só quarta-feira. Então, nos outros dias eu não faço caridade. Não é, não pode. É exatamente isso que você está falando aí agora, porque essa coisa do Jesus é o Senhor do sábado, eu acho que a tradução que a gente pode colocar até nisso tudo que você falou é isso. Ele é Senhor de qualquer dia, porque não existe convenção que impeça a misericórdia ou o amor divino de agir, né? Convenções são para que as pessoas vivam de maneira mais harmoniosa. Convenções são feitas para que é uma forma de educação, de limitação dos impulsos das pessoas, para que um respeite o outro e a sociedade funcione bem. Mas isso não é para ser engessado, como você falou. Não precisa de um selo para alguém fazer o que é correto, o que é correto. E às vezes até você pode até ir mais além. Se você pegar, por exemplo, na história da humanidade, uma das maiores manchas da história da humanidade, que é a coisa do Terceiro Reich, eu imagino que deve ter acontecido de alguns soldados nazistas chegarem e dizerem: não, eu não vou atirar, eu não vou matar essas pessoas inocentes, e provavelmente eles foram mortos. E nem
se fala neles, mas são certas coisas que têm que ser feitas. No Brasil, na ditadura militar, também alguns chegaram e disseram, não, não vou fazer, eu não vou explodir o gasômetro, que vai matar um monte de gente. Porque o certo tem sempre que ultrapassar convenções, normas, hierarquia, qualquer coisa. O certo, o bem é o bem. E pronto, assunto encerrado. Bom, vou ler aqui o Pastorino e depois a gente volta a comentar, com a licença de vocês. Então, vamos lá. A lição anterior podia escandalizar muitos discípulos sinceros, embora de mentalidade estreita, que haviam seguido rigorosa e conscientemente os preceitos, que julgavam divinos, de suas próprias igrejas. Não só os discípulos daquela época, mas os de todos os tempos, inclusive os atuais, tenham que dominação tiverem, israelitas, muçulmanos, católicos, romanos ou reformados, espíritas, hindus, etc. Porque a gente tem que dizer, até espírita tem alguns preceitos. Eu ouvi da boca de um colega meu, porque eu falei para ele que eu era espiritualista espírita. Ele falou, não, espírita você não é, porque você pratica rituais, então você não pode ser espírita. É claro que eu não discuti com ele, mas aí agora eu lembrei que até mesmo os espíritas acabam tendo as convenções que, se você ultrapassar, você vai sair do clubinho, porque acaba virando um clubinho, né? Vamos lá. A este é dada outra lição sublime, simbolizada na crença mais firme e arraigada naquela população, o sábado. Jesus ensina claramente que todo e qualquer preceito, por mais divino, entre aspas, que seja tido, é dado em benefício do homem. Logo, o homem é superior aos preceitos, sejam eles quais forem, e podem resolver, quando em união com Deus, o que melhor lhes convenha. Então, aqui que ele está dizendo o seguinte, esses preceitos todos existem por causa do homem, assim como o sábado por causa do homem. Então, justamente, a necessidade do homem pode quebrar esse preceito. O que aconteceu na Turquia, por exemplo, aconteceu um terremoto na segunda-feira, se fosse no sábado, não socorre ninguém porque é sábado. Então, pelo bem do homem, a necessidade, se quebra qualquer preceito. Logicamente, está claro, quando a personalidade ainda domina, os preceitos lhes são dados para controlar os abusos. São os trilhos e os fios elétricos aos quais se prende o trem. Mas quando a individualidade assume o comando, não mais necessita disso. É o avião, que tem para locomover-se a amplidão dos céus, só sendo obrigado a sujeitar-se às regras terrenas, quando está em contato próximo com a Terra, com a personalidade. Olha que legal isso, né? Ele coloca esses preceitos todos como sendo aquilo que a gente estava comentando, é o que vai regrar o comportamento da personalidade, ou seja, da nossa existência encarnada. Mas quando predomina a nossa vida espiritual, ou seja, a nossa individualidade, que é o nosso espírito eterno que predomina sobre a nossa existência, aí você não tem limites. Por quê? Se é o espírito que domina em você, você já está num patamar que o bem domina em você. Então, o bem não vai ferir nenhum preceito social. Pelo contrário, o bem sempre vai andar a favor da ordem e do bem de todos, né? O exemplo do que fez Davi é típico, mas a frase do ensinamento esclarece melhor. O sábado, ou seja, os preceitos religiosos, o sábado foi feito para ajudar o homem, e não absolutamente o homem foi feito por causa do sábado. Ou seja, o homem não foi feito por causa dos preceitos. Então, é certo, aqui está uma coisa, um ensinamento, pois em grego aparece o neutro, aí ele vai falar, essa coisa aqui do neutro é como foi feita como foi colocado aqui no Evangelho as palavras, para a questão também do grego, do hebraico, etc. Então, vamos lá. Então, é certo, aqui está uma coisa, um ensinamento, pois em grego aparece o neutro, que é o maior que o templo, um ensinamento que é superior a todas as igrejas. Os estudiosos interpretam que o neutro foi colocado para não chocar e que Jesus se dizia Deus, confessando-se maior que o templo. Mas teria Jesus esse escrúpulo ao falar quando o masculino e o neutro têm a mesma pronúncia? Cremos que o sentido é mesmo o do neutro.
que o evangelista entendeu e escreveu. Aqui está o ensinamento, que é maior que qualquer templo ou igreja. Muito maior é a misericórdia, a bondade, a caridade, o amor, do que qualquer sacrifício que se realiza nos templos. E por isso, não deveis condenar inocentes, aqueles que no decorrer dos séculos condenaram ao suplício, à fogueira, à morte moral e material tantos inocentes. Faziam isso em nome de Jesus, para dar-lhe glória, entre aspas, julgando-se seus únicos discípulos legítimos. Claro que ele está fazendo uma alusão aqui a quantos foram sacrificados em nome da religião, né? Em nome de Deus e de Jesus, aí, em vários momentos da história, como as cruzadas, a Inquisição, etc. Os judeus condenaram verbalmente os discípulos de Jesus, e o mestre imediatamente protestou. Que terá ele feito quando seus próprios discípulos, ou que se diziam tais, se esmeraram em condenar a sofrimentos indizíveis durante séculos tantos milhões de criaturas cujo único crime era não pensar como ele? O Filho do Homem, isto é, todo aquele que já vive na individualidade, mesmo como encarnado na Terra, é o Senhor do sábado. Quer dizer que quem tenha conseguido viver na consciência cósmica, na perfeita união com o Cristo interno, é o Senhor de qualquer de seus atos, superior aos preceitos, por mais importantes que pareçam as pequenas personalidades temporárias e ignorantes dos mistérios profundos das riquezas da sabedoria da ciência de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui, que a gente já estava comentando, a questão que a gente também já estudou isso lá atrás, os preceitos religiosos existem por causa da necessidade do homem, que o homem ainda tem necessidade desses preceitos justamente para limitar o seu comportamento ainda não totalmente educado. Quando eu digo educado, é educado em termos de virtude moral. Então, mas esses preceitos não têm mais sentido para alguém que já fez essa união com o seu eu profundo, com Cristo cósmico. Esse já não necessita de preceito nenhum, ou mesmo até de religião nenhuma, porque religião o que é? Religação. Se ele já está ligado, não precisa dessa ligação. Então, qualquer preceito acaba se tornando totalmente desnecessário para quem vive já ligado ao Cristo cósmico. Eu acho que, basicamente, é isso que ele se refere quando ele fala que Jesus é o Senhor do sábado, porque ele quer dizer isso, que a evolução espiritual, a espiritualidade maior, o vivenciar essa espiritualidade maior, vai além de qualquer preceito. Os preceitos, principalmente os preceitos religiosos, eles são necessários ainda para dominar a nossa personalidade. E a palavra é essa mesmo, dominar os maus instintos da nossa personalidade. Quando você lê ali os 10 mandamentos, parece óbvio tudo aquilo. Não matarás, não roubarás. Mas a gente tem que ver também quando aquilo foi escrito, que era um povo ali ainda saindo da barbárie, querendo sair ainda da barbárie. Então, faz sentido. Então, os preceitos eles vão se tornando aparentemente mais suaves, menos rígidos, porque o ser humano vai evoluindo naturalmente, até chegar a um ponto que eles se tornem totalmente desnecessários. Concordam, meninas? Pri, Mercedes? Oi, eu estou pensando aqui até no que diz a religião espírita, né? Que o espiritismo não proíbe a nada, né? Não proíbe você de fazer nada, não tem, não teria esses preceitos, embora o teu amigo te classificou aí como Eu não podia uma ser. espírita. Eu não podia ser É, espírita, porque eu pratico rituais na minha religião. é, Mas uma das características do espiritismo é justamente não ter preceito nenhum. Você não uhum. tem preceito, já essa é a característica dele. Mas aí você vai Inclusive, ter. Fale. não, é porque tem católico que é espírita, assim, entendeu? E ele também, ele é católico e é espírita, então você vai falar o que não é? É complicado.
Sim, sim. A falar em católica espírita também, eu participei de um grupo de estudo num grupo que eu sou voluntária, que eu não, infelizmente eu não aguentei, eu tive que sair. Porque como eu sou de Umbanda, e eu fui falar que eu era devota de São Francisco de Assis. Aí um católico me disse que eu não podia ser devota de Francisco de Assis porque eu não era católica. Aí a gente volta para essa coisa, entendeu? Entendeu? As pessoas que não querem me permitir ser senhora do sábado, gente. Né? Me deixa essa É, coisa que a gente está falando, entendeu? Os preceitos existem porque as pessoas precisam de preceitos. Eles não são uma coisa necessária à existência humana, em termos de humanidade e preceito. Não. Preceito é uma coisa necessária momentaneamente, enquanto a humanidade não é, digamos, autônoma espiritualmente suficiente para não precisar dele. É como, tipo assim, aquele andador que a gente coloca a criança ali dentro daquele andador, né, para ela caminhar ali e não se espatifar no chão nem bater nas coisas. Isso são os preceitos. O dia que ela conseguir caminhar espiritualmente com as próprias pernas, sem bater nas coisas, ela não precisa mais do andador do preceito. Fala, porque tu também não falou nada ainda. nem precisa do andador mesmo, né? Porque o andador é uma coisa artificial, né? Uma criança não deveria usar andador mesmo. Também não devia. Não devia ter preceito. Fala. Estou rindo aqui porque ele se apropriou de Francisco de Assis. Eu gosto tanto de Francisco de Assis, Mas o que a então religião faz é se apropriar. ele é católico. Não, ele é de toda a humanidade, né? Ele fazia o bem o tempo inteiro, ele ensinava o que Jesus veio ensinar. Jesus veio para todo mundo, né? Eu, Jesus é o governador, é o mestre. O mas, mestre é para todo mundo. mas, Pri, quantas pessoas hoje não se apropriaram de Deus, gente? Eu não sou cristã para um monte de gente, gente. Tem um monte de religião aqui no meu país que acha que eu não sou cristã, porque eu não sou da religião deles, entendeu? E ao longo da história, eu acho que ninguém foi mais apropriado que Jesus e Deus, gente. Ao longo da história, como aqui o pastorino citou, quanta gente foi morta, perseguida, quanta gente inocente, em nome de Deus. Por quê? Porque só professava outra coisa diferente. Tem Hoje tem gente que acha que a maior parte da população mundial vai para a danação eterna porque não é cristã. Gente, Isso foi não precisa ser cristão para agradar a Deus. Ser cristão é aquele que acredita em Cristo, mas o Cristo ele trouxe para a gente, foi o quê? Ele trouxe para a gente o caminho, mostrou o caminho, mas ele não foi o único que mostrou o caminho. Outros antes dele já mostraram o caminho, e tem gente que segue isso sem nem saber quem foi Jesus Cristo. E a Deus interessa isso, que as pessoas evoluam e façam bem. Agora, você vai acreditar em Krishna, em Buda, em Jesus, no manezinho da gaveta, não importa. Faço bem. E isso que é importante. Aí eu vou ter que citar de novo meu querido, amado Mário Quintana. O que importa não é se eu acredito em Deus, mas se Deus acredita em mim. Se Deus acreditar em mim, eu estou salvo, entendeu? Não é? E é isso. Enquanto os ateus vão encontrar um lugar melhor na espiritualidade do que muitos daqueles que estão enfiados dentro do templo, mas que são hipócritas. Desde sempre existiram os hipócritas. Que é o que você falou. Não adianta a religião sem caridade. É melhor você não ter a religião nenhuma, mas ser caridoso, né? Porque é prática, é simplesmente isso. Aprendizado e prática do amor. Nada mais do que isso. Você não precisa. Isso deveria ser a essência de toda religião, e só isso deveria ser a essência de toda religião. O resto tudo é acessório, como você usa brincos, pulseiras, setas que não te definem. Concorda? sim, o que eu anotei aqui é essa questão do o maior ensinamento é o amor, né? Então, com o amor se consegue tudo. E você estava citando aí, Mário Quintana, né? Deus acredita em todos nós, né? Ele nos ama, acredita em cada um de nós com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, né? E ama a cada um do mesmo jeito,
Então, é importante a gente lembrar disso. E quando você vai falando da questão do sofrimento, né, que os cristãos fizeram ao longo dos anos, né, tem muita atrocidade. Se a gente for pensar, até hoje, né, foi Magé, não foi? Magé que teve Sim, um... atacaram uma estátua lá da Maria Conga. Ela Então, era cristã. olha que cristão é esse que sai atacando o coleguinha. Não pode, né? Jesus não ensinou isso. Jesus não falou, vai lá e bate no coleguinha porque ele não pensa como você. Não é isso, né? Então, não resolve nada, né? A pessoa não está se melhorando. Então, a gente tem que observar esses casos, não no sentido de criticar, mas para a gente não fazer igual, né? Sim, Falar, ah, não é da minha religião, não é bom. Ele é mau, ó. Ele não segue o que eu sigo. eu Então, se ele não preceito. segue o preceito, então eu vou fazer essa distinção. E não posso, né? Porque não importa. Sim, sim. Cada Aí, um. fala. Não, é dizer, cada um seu quadradinho, mas a essência tem que ser o amor. E sem amor, ninguém agride ninguém, pelo amor de Deus. É, o amor não agride. E aí a gente pega lá o que Pastorino disse, né? Que a gente tem que tratar com carinho, porque o carinho lubrifica as engrenagens da vida. Então, assim, a mensagem que aparentemente a gente acha que não tem nada a ver, sempre tem uma conexão muito grande, né? Sempre, sempre. E, novamente, o estudo que parece pequeno acaba dando pano para bastante debate aqui entre a gente. Mercedes, quer acrescentar algo mais, menina? É pouca coisa. Ontem eu fiz um estudo sobre relacionamentos, sabe? E aí eu queria falar do principal relacionamento que a gente tem que ter na vida da gente. Eu acho que é com Deus. E tem a ver com isso porque a própria palavra relacionar significa criar relações novamente, laços de novo, né? Quer dizer, você já foi, já esteve enredada ali naquela família, naquelas pessoas de amizade, e você reencontra, você se relaciona de novo, né? E quando a gente faz isso, quando a gente se relaciona com Deus, a gente sabe que precisa do outro, porque Deus usa o outro e a gente para fazer o crescimento, né? Fazer essa rede de evolução. E aí os nossos problemas, quando você sabe que Deus age através de você, eles se tornam mais brandos, porque você sabe que aquilo faz parte de um ensinamento dessa etapa da sua encarnação e dessa encarnação, né? E aí é interessante isso, porque tem a ver com o estudo de hoje também, porque esse relacionamento, quando a gente sabe que ele é para o nosso aprimoramento e do próximo também, independentemente da religião que professa, E né? a história Do das pedras. sábado do sábado que para ou não, né? Que desfruta para o descanso ou não. É E essa coisa interessante. do relacionamento, Mercedes, uma vez eu vi uma metáfora que eu achei perfeita, a questão das pedras. Você tem aquelas pedras pontudas, que se você pisar nela, você vai se cortar. A gente é isso. Aí a gente vem nos nossos relacionamentos obrigatórios com outras pedras pontudas. E é no embate dessas pedras pontudas que uma vai aplainando a outra. E no final, as duas acabam sem machucar ninguém. E essa coisa do relacionamento com Deus é o primeiro passo. Quando você passa esse relacionamento com Deus, a amar a Deus. Aí você lembra ali do mandamento principal, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí tem o segundo passo, de você descobrir que Deus tem a centelha divina dentro de cada ser humano, até desse que hoje é a pedra pontuda que faz a tua se aplainar. Aí, quando a gente consegue chegar nesse nível, a coisa fica muito mais branda. Mas aí é uma caminhada do caramba. Mas pelo menos quando a gente tem consciência disso, já entrou na cabeça, é como a gente sempre fala, o caminho entre aqui, a consciência, até penetrar lá no coração,
é enorme, mas pelo menos já estou na consciência, já, né? Então, minhas lindas, se ninguém quiser falar mais alguma coisa, mais nada, a gente já está com menos de 5 minutos. Aí eu vou pedir para a Pri fazer a nossa oração para selecionar o tema de estudo da semana que vem. Pode ser? Pode, então vamos fazer a nossa prece de encerramento do estudo, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade benfazeja, ao Mestre Jesus e toda a equipe espiritual, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós, sobre a nossa residência, sobre a nossa vizinhança, esses bálsamos, Senhor. E que as pessoas sejam acolhidas com o teu amor, com o teu carinho, que elas possam se sentir amadas, Senhor. Abençoe também aquelas que estão nos hospitais, nas casas de saúde, aquelas em situação de rua, nos asilos, nos abrigos, nos orfanatos, que cada um possa ser abençoado, Senhor. Inclusive aqueles irmãos que vivem em locais com muitos conflitos, que eles possam se sentir amparados, Senhor, pelo teu amor. Abençoe o nosso Rio de Janeiro, tão castigado com as chuvas de ontem, Senhor Jesus. Aqueles que se encontram, né, em dificuldades, que eles possam se sentir preciosos para ti, Senhor. Vamos te pedir em especial também por aquelas pessoas que sofreram com terremoto, Senhor, que são nossos irmãos em humanidade, sejam aqueles que desencarnaram por conta do terremoto, aqueles que tiveram suas famílias dilaceradas, aqueles que ainda estão nos escombros, que possam ser abençoados, Senhor. Que aquela nação possa ter forças para passar por essa dificuldade e superar todos os obstáculos. Abençoe também os nossos irmãos da Ucrânia, que ainda se encontram em guerra, Senhor Jesus. Que eles possam ser abençoados, que essa guerra possa acabar em breve, Senhor Jesus, em teu nome. E, Senhor, vamos pedir por cada irmão que esteja no planeta Terra, porque todos nós que estamos aqui precisamos um dos outros, mas principalmente, Senhor, precisamos de Ti. Precisamos nos sentirmos amados. E assim, peço permissão para finalizarmos mais um evangelho abençoado. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada, Pri. Então, vamos lá. Alguém está com a Bíblia aí? Não, nunca estão com a Bíblia. Eu quero ver quando faltar minha Bíblia. Hoje ainda vou fazer de cabeça para baixo, que é para ter certeza mesmo que eu estou escolhendo a esmo aqui. Ó. Esse aqui quem é? A parábola das 10 virgens. É Mateus, acho que é 24, não, 25, de 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13. Parábola das 10 virgens. Esse eu tenho certeza que a gente ainda não estudou. Acho que não lembro dele, não. Até que enfim, um diferente. Você que pensa, boba. Quando a gente começa... Não. Vai sempre cair na mesma coisa, a necessidade de evoluir, a necessidade da vida espiritual e que o amor é o princípio de tudo. Sempre é assim, só vem uma mensagem diferente e uma nova visão da coisa, mas a mensagem é sempre a mesma coisa. Aprender a amar, aprender a se superar, a dominar os maus instintos, a vencer a animalidade em nós. Dá para fazer uma cartilha. Vamos fazer a cartilha, gente? Ainda fazer a cartilha. Vamos fazer como o pessoal está dizendo, a Bíblia atualizada. Vamos fazer uma Bíblia lá estudo, porque quando eu vejo as pessoas, que a gente hoje mesmo está comentando tanta coisa que se faz em nome da religião, a gente percebe o quanto as pessoas ficaram só na letra, na superficialidade da letra.
na textualidade, e não